Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar cinco países que combateram o vírus do coronavírus. E engana-se quem acha que só os países ricos que combateram. Tem muito país rico que não conseguiu combater e país pobre que combateu com excelência. Vou mostrar tudo que eles fizeram, todas as restrições de que cada país fez a sua estratégia para poder combater o vírus. E no final a gente vê se a gente consegue tirar alguma lição disso tudo, beleza? Então, antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações, já dê o like para você ficar sempre ligadinho em todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Então vamos lá, que essa lista provavelmente vai te surpreender. E o primeiro país, a Austrália, sexta maior área do mundo. Para vocês terem uma noção, Sydney pode equiparar ali com o Rio de Janeiro. Sydney tem quase 6 milhões e Rio de Janeiro tem quase 7 milhões. Enquanto a Austrália toda teve 910 mortes pelo coronavírus, o Rio passou de 45 mil. A gente está falando de 40 vezes mais mortes se a gente fosse comparar. Isso realmente é uma coisa assim inacreditável. Mas como que a Austrália ela conseguiu combater o vírus? Ela tomou atitudes drásticas de confinamento bem rígido e isso ajudou bastante a não disseminar o vírus pelo país, além de fechar as fronteiras. A Austrália não tem mortes por coronavírus e já considera-se livre. Já tem teatros, shows, cinemas funcionando normalmente. E o turismo não está funcionando, só da vizinha Nova Zelândia, que é o próximo que a gente vai falar agora. A Nova Zelândia teve 2.600 casos com 26 mortes. E o que ela fez? Ela combateu de uma forma também bem eficaz, que foram 3 meses de um lockdown bem rígido. Foi abrindo aos pouquinhos, mas tiveram bastante restrição no começo. E também uma outra coisa diferente que eles fizeram, eles botaram o QR Code, aquele código ali que você pega o celular e coloca em vários cantos da cidade. E pediam de forma voluntária que todos os moradores, todas as pessoas que passassem, tirassem foto. Para quê? Para registrar que a pessoa passou por ali. Caso ela tivesse o vírus, caso ela tivesse infectada, o governo ia correr atrás para saber ali o que ela estava e com quem ela cruzou, exatamente para poder livrar ali do vírus. Isso foi eficaz? Foi eficaz sim. Então tinha QR Code por toda a cidade, desde bares, restaurante, livrarias, todo tinha o QR Code e funcionou, que teve apenas 26 mortes. Tudo bem que a ilha é bem pequena, tem 5 milhões, mas se a gente for comparar o Rio, que tem 7 e tem muito mais morte comparando. Então foram 26 mortes na Nova Zelândia. E o terceiro da lista com certeza vai te surpreender, que é a Nigéria. A Nigéria tem 200 milhões de habitantes, é bem parecido aqui com os nossos 220, 230 milhões de habitantes que tem no Brasil. E eles conseguiram combater de uma forma simples e honesta. Como? A situação da Nigéria é um país bem pobre, 4 vezes menor a renda per capita comparada com o Brasil. E o que eles fizeram? Se a gente for para a rua, a gente pode pegar e não vai ter saúde pública para todo mundo. Vai ser bem pior do que no Brasil, por exemplo. Então a gente vai ficar assim em casa e seguir o que o governo está falando. Isso aconteceu, tiveram restrições duras, severas, eles ficaram em casa e depois meio que eliminaram o vírus. Tiveram 165 mil casos e 2.061 mortes. 2.000 mortes comparada aí num país de 200 milhões, enquanto o Brasil já passou dos 380 mil. Então, se for comparado, e também um país bem mais pobre que o nosso, eles conseguiram ali eliminar de forma bem eficaz o vírus do coronavírus. E um país vizinho que é bem mais desenvolvido, que é a África do Sul, que tem uma população 4 vezes menor, 53 milhões, teve muito mais casos e muito mais óbito. Foram 1 milhão de pessoas infectadas e mais de 53 mil mortes. Ou seja, o dinheiro nem sempre ali vai ajudar. Num país bem mais pobre como a Nigéria, eles conseguiram conter de uma forma bem mais eficaz. E o melhor país foi o Vietnã, exato, no Sudeste Asiático. Tiveram 2.824 casos e apenas 35 mortes. Mas por quê? Porque eles tiveram uma restrição rígida, 23 dias seguidos de lockdown
e foi um dos únicos países que o PIB conseguiu aumentar. O Vietnã aumentou 2% o PIB nessa pandemia. E tem gente que diz que não tem como aproveitar a pandemia ali, que sempre ia atrapalhar a economia. Vietnã deu um exemplo com uma população grande de quase 100 milhões, 97 milhões, então conseguiu aí combater o vírus de uma forma bem eficaz, e muita gente também julga por ser um país do Sudeste Asiático, etc. e tal, mas conseguiu também, contendo as fronteiras, fecharam bastante as fronteiras, e hoje lá se vive uma vida praticamente normal. E outro país também é o Fiji, na Oceania, só que é um país bem menor, né? Então ele tem 890 mil habitantes e teve apenas 2 mortes, com 86 casos. E lá eles também fizeram uma restrição, só que foram restrições só em algumas cidades, e o recorde de casos chegou a 8 casos apenas no dia 23 de abril, e depois essa linha foi descendo, até que não apareceu mais casos no Fiji. Então o Fiji aí bate o recorde, né, com 2 mortes, só que também uma população bem menor comparada com os outros países que a gente falou aqui. Outro país também que está aqui na lista, mas não foi bem no combate contra o coronavírus, mas foi bem na hora de comprar a vacina e vacinar a população. Foi Israel, 9 milhões de habitantes que tem Israel, que já tem 60% das pessoas vacinadas. Lembrando que tiveram 830 mil casos e mais de 6 mil mortes, mas já tem 60% vacinado, mostrando que quando tem 70% já é a vacinação que eles chamam de vacinação de rebanho, que já fica praticamente ali livre do vírus. Então não foi eficaz, por isso está na lista, mas a vacinação aí ajudou bastante Israel a praticamente conter o vírus. E você, o que achou dessa lista toda? O que você acha que a gente pode aplicar aqui no Brasil? Foram vários casos distintos, desde um lockdown severo, desde lockdown um pouco mais ameno, também QR Code, entre vacinação. Então tiveram vários exemplos que a gente podia e ainda pode seguir. Nunca é tarde para a gente poder conter. Sei que o Brasil é gigante, é grande, é continental, mas a Nigéria conseguiu, entre outros países menores também, eles obtiveram sucesso. Eu quis botar e ilustrar a Nigéria porque muita gente acaba desconsiderando qualquer país da África, e a Nigéria é um país bem pobre e conseguiu ali eliminar bem o vírus. Então a gente consegue também. Então vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível, que a gente consiga ter uma vida normal. Não é o novo normal, vai ser um normal mesmo. Eu digo novo normal até porque a gente vai estar muito impactado depois de tudo isso que aconteceu. Mas que o mais rápido possível a gente consiga ficar livre desse vírus. Não é isso mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo mais informativo, também com um pouco de curiosidade, para vocês entenderem tudo o que está acontecendo pelo mundo. Se vocês gostaram, bota aqui, gostei, comenta também qual a solução que você acha que é ideal nesse momento pro Brasil, e também inscreva-se no canal, ative as notificações, e quando acabar o vídeo, dá uma olhadinha aqui, ó, tem vários vídeos legais de viagem, do tempo que a gente podia viajar em paz. Mas em breve a gente vai voltar para a estrada e mostrar tudo aí pelo mundão, como a gente sempre fez, beleza? Espero que vocês fiquem bem, todo mundo, na medida do possível, e a gente se encontra em breve. Um grande abraço, fui!